Ser subversiva é questionar, refletir e estar a fim de transformar a sua realidade. Aqui trazemos assuntos para inspirar vocês a construírem uma vida com mais sentido. Eu sou a Camila Napolitano. Eu sou a Janaína Marim. E esse é o podcast Subversivas. Hoje é dia de comemoração por aqui. Dia de comemorarmos 100 episódios gravados para vocês, com muitos temas importantes, convidadas que nos fizeram explodir a cabeça e, como a gente sempre brinca por aqui, muita coisa para levar para a terapia. Pois é, gente, 100 episódios! Além disso que a Ká comentou, a gente tem vocês, nossos ouvintes, que permitem que a gente faça parte do dia a dia de vocês, que escutam as nossas vozes, as nossas inspirações, as nossas dúvidas, as nossas, maluquices de vez em quando, as nossas divagações. Então, como hoje é um dia tão simbólico e tão especial pra gente, a gente quer aproveitar esse episódio para contar um pouco sobre como que é os bastidores de ter um podcast e, mais importante, um programa independente e também falar sobre os desafios e os nossos aprendizados. Então, sejam muito bem-vindos a esse episódio. Muito bom, muito feliz, muitas coisas, né, Jana, para a gente poder trocar. E primeiro, vamos começar falando como tudo começou, né? Então, como que a gente teve essa ideia de começar um podcast? Eu acho que o princípio de tudo são os podcasts que a gente já trocava ali no WhatsApp, né? Por conta da nossa amizade. E aí a gente começou a refletir, putz, seria legal se essa amizade, se essa conversa fosse para outras pessoas também, né? Porque outras pessoas, acredito, que também têm as mesmas noias e loucuras que a gente, né? E essa amizade também, né? Por que não? Estamos aí. Sim. Cara, eu acho que uma coisa que é muito legal é que a gente fala sobre muitos assuntos diferentes. Gente, se vocês forem olhar a nossa conversa no WhatsApp, é só áudio. A Camila mandou áudio de 4 minutos, a Jana foi responder com 5 áudios, cada um com 1 minuto. É tipo isso. E a gente vai. E são muitos assuntos diferentes. A gente sempre falou muito sobre feminismo, sobre questões sociais, que são assuntos importantes pra gente. Uhum. E aí, um belo dia, falou, gente, vamos transformar isso num podcast? Porque a gente gosta tanto de falar, né? Exatamente, exatamente. Só confirmou tudo que a gente gosta, né, na verdade, porque são assuntos que a gente gosta e falar a gente gosta, né? Enfim, não precisa nem dizer, porque... E aí, agora, depois do podcast, eu sempre falo, viu, gente? Por isso que eu tenho um podcast, porque meus áudios são muito grandes. Ai, meu Deus. E sempre que me perguntam, de onde veio a ideia de gravar um podcast? Basicamente é porque a gente gostava muito de falar. E aí eu ponho a outra parte que é mais importante. Só que o resumo, gente, se você não gosta de falar, não adianta muito ter um podcast, né? Acho que o resumo é esse, né? Exatamente. Só se você ficar meio nos bastidores e tal, porque como a gente vai falar mais pra frente, tem muita coisa rolando também nos bastidores. E aí, Jana, para você, assim, me fala alguns momentos marcantes dos 100 episódios. Cacete. Um dos momentos, assim, que mais me marcam é, é a gravação do nosso primeiro episódio. As Cara, três a gente separou, tipo, beleza, hoje é tarde, às 2 horas, a gente vai gravar das 2 às 3. A gente vai gravar nosso primeiro episódio. Corta pra gente começando a nossa reunião às 2 e a gente terminando de gravar o episódio às 5 horas da tarde. Porque a gente tinha o roteiro, só que aí a gente, tipo, zero fluidez, zero tranquilidade pra falar. E aí a gente se perdia, e aí perdia no raciocínio. Aí falava, eu não gostei do jeito que eu falei. Cara, fora o trabalho que deve ter dado pra editar esse episódio, Sim. Eu acho eu que a acho que é gente um tinha dos mais mais marcantes. a gente tinha mais o lance da perfeição, né? Não que a gente corta, a gente faz edição, mas antes era tipo, não, isso não, né? De ficar muito, que nem você falou, né? Tipo, não tinha fluidez, assim. Então, sim, nossa, demorou muito. E aí, eu lembro que a gente pensou, tipo, será que vai demorar tudo isso sempre? Foi um desespero.
fala, meu, a gente perdeu 3 horas gravando. A gente tava exausta. Tava uma desgraça. Mas aí, com o tempo, a gente foi ficando muito mais fácil. Hoje, um episódio de 1h30, a gente leva 1h50 para gravar. Porque aí, né, tem convidada, aí tem o tempo da gente receber a convidada, a gente conversar um pouco, pá. É, Mas, assim, acho que 1h50 é até muito para um episódio de 1h30. Hoje é É, muito mais rápido, muito mais rápido. Que bom. normalmente nos episódios agora de convidadas, tipo, a gente tira da edição, tipo, 10 minutos. Então é bem pouco em comparação a 3 horas. Nossa, que desespero. E você, Ká? Além do primeiro episódio? Para mim, um momento marcante foi a gravação da nossa vinheta, porque Ah, quando a gente combinou, foi muito tipo, vamos fazer e tal. A gente falou com a pessoa que fez, né, com o Lucas e tal. Mas, vamos lá gravar então. Tá. A gente chegou lá, a gente falou, meu Deus do céu, o que está acontecendo? É verdade. É um estúdio. não, foi incrível, porque assim, gente, a gente conheceu o Lucas através de uma indicação de uma amiga minha. E, cara, eu confio nessa amiga, então, beleza, vamos lá. Ele passou o endereço e fomos. Só que eu não lembro se a gente não pesquisou muito ou se a gente só seguiu ele no Instagram e não tinha muita coisa. A gente pôs no Google, era uma casa, normal. E eu lembro da gente comentando e falar, cara, a gente provavelmente vai gravar na casa dele. E Sim. assim, né? Ainda bem que a gente não tá sozinha, né? Qualquer coisa a gente sai correndo. Esse era o nível de responsabilidade das duas mulheres adultas. E a gente chegou lá, era um estúdio, gente. Não era uma casa, era uma mansão em São Uhum. Paulo. Até hoje, às vezes eu me pego pensando nessa casa de vez em quando. Sim, era muito Era grande. enorme, maravilhosa, e era um estúdio, né? Porque eu acho que a gente realmente não pesquisou a casa no Google Maps, assim, tipo, vamos ver como que é. E aí a gente pensou que realmente era a casa dele, então a gente vai gravar na casa dele. Que é um absurdo a gente pensar em ir sozinha para casa de uma pessoa. Mas, enfim. Aí a gente chegou lá, era uma casa enorme, e a gente, meu, como assim? E aí ele recebeu a gente, super fofo, assim, um estúdio lindo, coisa mais, né, gracinha possível. Nossa, fiquei super feliz. Aquele momento foi bem marcante. Nossa, não, gente, a sala de gravação super profissional. Ele lá editando e fazendo os áudios, ele lembra que ele até falou, ele tipo, eu achei que ia ser mais demorado, vocês já vieram tudo pronto, com o roteiro pronto. Tadinho, ele ficou meio até frustrado de tão rápido que foi. Não, não, foi muito rápido, porque a gente sentou para fazer a vinheta, tipo uma reunião, e normalmente as reuniões são muito rápidas, isso quando a gente não vai falar de outras coisas, né? Mas normalmente é muito rápido. E essa reunião a gente falou, vamos fazer a vinheta, tipo um textinho para já ir pronto, né? E aí a gente fez o texto também muito rápido e a gente levou. E aí, tipo, 15 A gente minutos, sei lá, gravou. tava gravou. Mas foi muito gostoso, assim, foi uma conquista pra gente mesmo, né? Ai, foi. Não, olha, cara, aquele dia foi incrível, foi incrível, foi muito legal. A gente tava se sentindo assim, tipo, gente, dá licença, né? Um estúdio, a gente com um fone, um microfone profissional. Olha, puta que pariu. Beijo, Lucas. Eu não sei se ele escuta a gente, mas se tiver escutando. Sim. E sobre episódios. Vamos escolher uns três de bate-pronto, porque eu, pelo menos, não parei pra pensar nisso. Né? Os seus 3 episódios favoritos do podcast até hoje. Bom, um vai bater nas duas falas, a gente sempre fala sobre esse episódio, que é o episódio de não monogamia com a Nana. A gente sempre fala desse episódio, quem é nosso ouvinte sabe que a gente sempre tá falando dele. Porque foi realmente, eu acho que um divisor de águas, tanto de maneira profissional pra gente, porque teve a nossa convidada, né? A Quanto de primeira convidada, né? primeira convidada que a gente teve, quanto de assunto mesmo, né? Tipo, fez a cabeça explodir de várias formas, assim, a gente, né, levou esse assunto para a terapia, para a vida, enfim. Então, o primeiro episódio que eu penso, com toda certeza, é esse. O segundo, para mim,
Nossa, é difícil, hein, gente? Uhum. É Eu tô dando, até. você tá falando, eu tô aqui É vendo a- quais Não, episódios que a aí gente. é. Ó, tá vendo? Sacanagem. Eu aqui, ó, sofrendo, a pessoa tá olhando no celular. Mas tá bom, tudo bem. Tá vendo, gente, como é as coisas? Tá vendo, né? É, eu acho que o outro episódio que me vem agora, e aí talvez porque seja mais recente, porque tem outros muito bons também, é sobre feminismo com a Carol, porque eu acho que foi uma aula muito incrível, muito boa mesmo. A gente gravou um episódio há pouco tempo que também foi muito bom, mas não vai entrar dentro dos 100 episódios, vai um pouco mais para frente, então não comentarei sobre ele. E outro que eu penso também foi sobre consciência racial, que também foi bem impactante. A gente conversou sobre várias coisas e foi bem importante ter gravado ele. Então, eu acho que são os três. E aí, claro, assim, não quero ser injusta, foram todos maravilhosos. Sim, sim. Cada um no seu jeitinho ali, cada convidada com seu jeitinho, assim, mas eu acho que de bate-pronto, como a Jana falou, pensando agora, me vem esses três episódios. E você, Jana? Ah, cara, eu vou repetir o da não monogamia com a Nana. É, principalmente não só pelo assunto que gente, foi ouçam esse episódio. Você ainda não sei o que que você está fazendo aqui se você ainda não escutou esse episódio. Não, fica aqui, mas depois você vai ouvir. Isso. Mas enfim, mais por ter sido um divisor do ser o primeiro episódio que a gente gravou com convidada. Sim. Ainda não tinha vídeo, era para ter tido, mas acho que a Nana não conseguiu, ela tava com algum problema com a câmera, enfim. Então isso já foi incrível. E cara, eu lembro que a gente se divertiu muito gravando esse episódio. Uhum. Foi um dos, assim, foi na maioria dos casos são assim, mas a conversa fluiu de tal forma que a gente tinha que parar, porque falou, cara, o episódio vai dar 2 horas, vai ficar muito longo, a conversa estava muito gostosa, muito divertida. Eu lembro que eu dava muita risada. Então, fora assuntos para levar para terapia, faz o quê? A gente está em julho, faz mais ou menos 1 ano e meio, 1 ano e 4 meses que a gente gravou esse episódio. E, gente do céu, que minha vida mudou desde aquele episódio para cá. Se aquela Janaína, que Nossa, eu lembro de naquele episódio, a gente está falando especificamente sobre ciúmes. Imagina a ideia do seu parceiro sair com outra pessoa. Se aquela Janaína soubesse. Não vou nem entrar, porque aí a gente muda de assunto. Mas, aí cara, corta. é, é muito bizarro. Então, aquele episódio é um marco para mim. Outro é o que a Ká falou, né? Que você falou. A gente tem muitos episódios que foram incríveis, mas um outro é o episódio sobre viajar sozinha com a Letícia. Boa. Porque o episódio em si foi incrível, maravilhoso, mas porque foi graças a esse episódio que nós terminamos a gravação com fogo no rabo para viajar. Eu lembro dos podcasts que eu e a Camila ficamos Sim. conversando depois. Foi graças a esse episódio que eu fui viajar com a Letícia há uns 2 meses atrás, agora em maio deste ano de 2024, e eu conheci mulheres maravilhosas que, inclusive, escutam o podcast. Beijo, suas lindas. Que mais? Ai, gente. Ai, não sei. São tantos que eu tenho que escutar. O da consciência negra foi incrível também. Eu amei gravar com ela. Assim, teve o da. Teve o de desacelerar com a Michelle, que também foi muito legal. Sim. Mas eu acho que eu vou colocar o terceiro lugar, assim, pra mim, o da solitude com a Nancy. Porque, ai, gente, aprender a viver sozinha. Não a viver lá no dia a dia, mas a curtir a própria companhia. É uma coisa que, de tempos em tempos, eu tenho que me lembrar, sabe? Eu tô aqui fim de semana, não vou sair, eu tô, tipo, me amargurando, porque, ai, eu não tô saindo. Tipo, tá, vamos se esforçar para ser uma boa companhia para mim mesma, Sim. né? Então, eu acho que são. Eu falei 5, mas vou reforçar esses 3. É que é realmente, gente, de 100 episódios, escolher três é realmente muito difícil, assim.
E assim, né? A gente está falando dos momentos, dos episódios, mas é, quando vocês olham aqui, quando vocês escutam, na verdade, a maioria das pessoas, né, escutam o episódio, imagina-se que tudo está pronto, tudo está criado, está tudo certinho, né? Nasceu desse jeito. E na verdade, não. Muita coisa rolou nesses anos, né? Nesse tempo aí dos 100 episódios. A gente começou, eu vou falar, Jana, e aí você vai adicionando coisas que aí não vou lembrando. A gente começou gravando do nosso celular por áudio, né? Através de um aplicativo. E era só o áudio. E a gente, né? A Jana na casa dela, eu na minha, assim como é hoje. E só gravando assim. E aí, com o tempo, isso foi mudando. Então, a gente começou a gravar pelo Zoom, mas ainda acho que também não usava a imagem, né? A gente começou a usar a imagem depois. Então, tem todo um processo, né, que foi acontecendo, que foi muito aos poucos. E eu acho que por isso que a gente está até hoje aqui, porque a gente não atropelou processos, né? De que a gente foi, Jana, vamos fazer isso? Cá, vamos fazer isso? Tá, vamos fazer. Não, agora não, não vamos fazer. Então, assim, a gente foi bem aos pouquinhos mesmo. Ah, a gente começou fazendo episódio só nós duas, e aí depois foi vindo convidada. Teve até foi uma fase bem rápida, na verdade, que a gente chamou convidada só para fazer uma mensagem no final. E Foram aí, duas só, né? e foi só um tipo, vamos testar, né? E a gente falou, não, era melhor uma convidada mesmo, para ela conseguir conversar com a gente, para ter essa troca. Então foi bem aos pouquinhos, assim, né? E foi evoluindo para chegar no que é hoje, né, Jana? E teve a inclusão dos episódios solo também, né? Porque Sim. antes os episódios, a gente começou com episódios quinzenais, porque, cara, era isso, a gente tem uma vida, né? Nós duas somos empreendedoras, então cada um tem os seus negócios para tocar. É, E eu, assim, gente, eu sou uma pessoa ansiosa, né? Então, tem vezes que fala, ai, vamos fazer mais isso? Eu já fico, mano, não vai dar, não, é muita coisa. É muita coisa, não vai dar conta. E eu lembro que a gente começou o podcast com a ideia de ser quinzenal, com já a ideia de talvez depois passar para semanal. E eu lembro da gente tendo essa conversa de quando a Camila falou, vamos criar os nossos episódios solo. A gente intercala, né, com nós duas, um solo, um nós duas, um solo. E eu lembro de eu falar, não, mas amiga, eu não vou dar conta, porque é muita coisa, vai ser mais um episódio que não sei o que lá, mas amiga, a gente vai ter um episódio solo por mês. 15 minutos, meia hora. Tá bom, então tá bom, é verdade. É verdade, então tá bom. Sim. Então tem essas coisas, né? Aí a gente passou, ao invés de gravar só nós duas, incluiu a convidada, e aí mantém o solo. A gente foi testando outras coisas, fora a evolução que a gente já comentou, a evolução do roteiro, que eu acho que hoje em dia a gente já está muito melhor, a gente flui melhor com as conversas, a gente já cria a pauta já pensando, tipo, ai, meu, eu acho que isso aqui não vai ser interessante, isso aqui vai ser mais legal. Uhum. E o tempo de gravação, né? Acho que essa é uma evolução muito importante. Muito Eu acho que o importante. tempo de gravação é meio que reflexo de todas as coisas, né? Da gente É. construir melhor, da gente fazer um roteiro melhor. E aí eu acho que até isso reflete na edição também, então a edição fica mais fácil também de fazer, porque também é a gente que faz. Então eu acho que é um reflexo também. E aí, além dessas evoluções que a gente já comentou, teve a inclusão do Apoia-se, porque Teve o aí Apoia-se. adicionamos o Apoia-se e com o Apoia-se vieram mais ideias, porque ideias aqui é o que não faltam, na verdade. E- O que falta a gente é tempo para colocar em prática. Porque ideia, Exatamente, nossa, exatamente. olha. E aí, vindo o Apoia-se, a gente fez mais 2 episódios solos, ou seja, um de cada. Então, também teve isso. Aí a gente teve que se adaptar à plataforma também. A gente começou... Gente, é tanta coisa que a gente não colocou aqui, tipo, ai, o que que aconteceu e tal. Então, está vindo muito da nossa cabeça. Mas, por Aham. exemplo, colocamos vídeo no YouTube, começamos a colocar lá. Então, assim, várias coisinhas foram acontecendo. E é mais assim, eu acho que é mais importante a gente falar aqui que não foi de uma hora para outra, que foi muito aos poucos. Hoje a gente
testou o Apoia-se, sim, hoje a gente tem episódio com convidada, a gente já tem vinheta gravada, a gente já tem um vídeo no YouTube, né? Já mostra a nossa carinha tanto no Spotify quanto no YouTube. Mas foi muito aos poucos, assim. Então, às vezes, né, você que está com a ideia aí de começar um podcast, não precisa, tipo, ai, eu quero o nosso estúdio lindo, maravilhoso, eu quero ter tudo pronto. Calma, o que que você consegue fazer agora, sabe? Então, eu acho que isso foi um caminho que a gente seguiu e segue até hoje, e que fez com que a gente tivesse aí esses 100 episódios, sabe? Sim, eu acho que uma coisa que sempre serviu de norte, né, de bússola, de âncora, enfim, pra gente, pro podcast valer a pena, por ser um projeto paralelo, né, para nós duas, ele tem que ser leve e tem que ser gostoso de gravar. Porque a partir do momento em que a gente fica olhando, fala, ai, mas puta, tem gravação, ai, mas tem que fazer isso do podcast. Cara, ninguém tem que nada. Se tá mais estressante do que deveria, porque estresse às vezes tem, gente. Não estresse de irritação, mas porque eu tô cansada, trabalhei que nem louca a semana inteira e sábado de manhã tem que gravar podcast. Então isso acontece. Mas se está mais trabalhoso do que gostoso, a gente sabe que tem coisa errada. Então, eu acho que é esse o norte, sabe? A gente até conversou recentemente sobre a possibilidade de a gente gravar em um estúdio em São Paulo, mas é uma iniciativa da prefeitura, enfim, a gente não teria que ter investimento, né, financeiro para isso. Só que é isso, a Ká mora em São Paulo, eu não. A Ká faz faculdade, eu não. É, Então a gente foi vendo, putz, o estúdio você só pode alugar 1 hora por semana, 1 hora e meia por semana, não sei. Mas, cara, pra gente ter que ir pro estúdio toda semana pra gravar, fica inviável, porque a gente vai perder tempo de transporte. Se a gente pudesse pegar, tipo, reservar o estúdio uma tarde inteira, a gente gravaria os episódios do mês. Só que aí tem as convidadas, nem toda convidada é de São Paulo. A gente olhou, achou a ideia incrível, falou, ai, não vai estar dando. Tá bom, continua do jeito que tá. Gostaríamos? Gostaríamos. Rola? Não rola. Então, eu acho que essa é uma base muito importante para qualquer pessoa assim que vai começar qualquer projeto paralelo, seja um podcast ou não. Ai, gente, tira o peso, tira o estresse. É para ser gostoso, é para ser divertido. As conversas têm que ser, eu digo legais, sabendo que tem alguns assuntos que a gente traz que não são leves. Quando a gente falou sobre luto, quando a gente falou sobre racismo, não é um assunto, que legal. Só que o processo de gravar tem que ser gostoso. A Sim. gente tem que curtir também, né? Então, esse para mim sempre foi o ponto mais importante, que a gente manteve muito bem durante 100 episódios. Eu acho que o importante também é pensar que você que quer ter um podcast, que você é independente, ou seja, você não é conhecida, você não tem dinheiro para já no começo ter patrocínio, vai ser um projeto a longo prazo, não é a curto prazo. Tipo, sei lá, vamos supor que você quer fazer um podcast para ser mais conhecida e mais clientes chegarem. Não vai ser a curto prazo. E aí, pensando que é um projeto mais a longo prazo, cara, imagina que pesado é você ter um projeto a longo prazo que ainda te traz estresse. Então, realmente é complicado, né? Porque assim, você está fazendo uma estratégia de curto prazo, que, putz, vou ter que correr um pouquinho e tal. Ok, entendemos, mas o podcast é muito aos poucos que acontece, claro, levando em consideração que somos um podcast independente. Então, eu acho que tem muito isso também. Eu só quero pontuar uma coisa, assim, que é muito mais fácil, e a gente vê isso, né, rolando com podcasts. É muito mais fácil quando você é uma pessoa, uma profissional, enfim, que já tem uma audiência grande. É, cara, você tem 50 mil seguidores, você já tem uma marca. Agora eu resolvi lançar um podcast, tá? Seu podcast já vai começar grande, você já vai começar tendo condições de um estúdio, mas falando em termos de audiência, você já vai começar, quando muito em 3, 4 episódios é o tempo que o pessoal lembra para que o pessoal leva para lembrar que você tem um podcast. Puta, beleza, você já tá cheio de seguidor, daqui a pouco você já tem patrocínio. Não é o nosso caso.
Então, assim, leva tempo para você conseguir espalhar a sua mensagem, leva tempo para você conseguir conquistar a audiência. E tá tudo bem. Ai, que ninguém precisa ser gigantesco da noite pro dia. E isso era uma coisa que a gente gostaria de trazer. Vou mudar a ordem, tá, amiga? Porque a gente já tá falando disso. Uhum, Isso era uma coisa que a gente já queria trazer também aqui nesse episódio para falar um pouco sobre a realidade dos podcasts. Porque eu e a Jana, a gente consome muitos podcasts, principalmente eu, né? Principalmente a Noia Minha, Não Inviabilize, que são podcasts maravilhosos, mas muito grandes também, né? Eles sim. são muito grandes, eles alcançam muitas pessoas. E eles já têm ali um público, eles já têm estúdio, a ideia não, mas assim, acredito que Mas por a ideia ela escolha, montou um estúdiozinho na casa dela, né? ela tem por escolha e tal. Mas assim, ela já tem um público. E aí, assim, conversando com a Jana uma vez, eu tava falando com ela, eu falei, cara, eu percebo que existe uma bolha de podcasts que são muito grandes. Então, meio que um apoia o outro, um convida o outro. E aí eles já chamam convidados que já são conhecidos, ou seja, esses convidados vão compartilhar o episódio, que vai chegar em mais pessoas. Então, eu acho que quando a gente vê esses podcasts, a gente pensa, nossa, vou fazer um podcast e meu podcast vai bombar. E a gente esquece de ver que essa realidade é a realidade deles, e não a realidade de um podcast que é independente, por exemplo, que é o nosso caso, né? De a gente construindo aos poucos, de a gente não ter patrocínio, como a Jana falou, né? De ser outras estratégias, né? Ou não sei se outras estratégias, mas em menor Escala. escala, né? Então, eu acho que é legal trazer essa diferença aqui, porque se você está pensando em criar um podcast, eu acho que tem que levar, sim, em consideração isso. Eu lembro muito quando a Elora fez um podcast, a Elora tem muitos seguidores, ela já está na internet há muito tempo, e aí ela fez um podcast e, cara, foi um sucesso, e eu tava tipo, mano, desejo muito sucesso para ela, ok? Mas é isso, assim, a gente é independente, é tão, tipo assim, tem um esforço, né, pra gente chegar em mais pessoas e tal. Então, eu acho que é legal a gente trazer essa diferença, né? Sim. E não que ela não tenha tido esforço para ganhar a audiência dela quando ela começou, tá, Sim, gente? já, Não é isso. Mas é isso, quando você já tem uma audiência construída. E tem o fato também de que nem eu, nem você, né, Cá? Ai, a gente não tem paciência para ser influenciadora, a gente não tem vontade de ser influenciadora. A gente quer influenciar as pessoas que acompanham o nosso trabalho? Sim. As nossas ouvintes? Sim. Mas para ter a presença digital, a quantidade de conteúdo, eu particularmente não, sabe? Então, a gente tem um podcast independente que vá também de acordo com a nossa realidade, as nossas vontades, né? Acho que é esse o ponto, sabe, gente? Não. Ai, faz do jeito que funciona para você, e tá tudo bem. sim. Mas a gente estaremos mentindo se a gente disser que a gente não sofre um pouquinho, que não rola uma pontadinha de inveja de ver a influenciadora que criou o podcast mês passado e já tá, Sim, né? sim. Dá, gente, dá. Mas Eu é acho que isso. é legal trazer, até porque a gente tem que pensar que por trás de tudo isso existe um bastidor, né? Então, por trás dessa pessoa, que nem você falou, isso não quer dizer que ela não teve uma trajetória. Por trás do podcast dela que bombou, né? Trouxe ela, mas tem vários outros exemplos. Tem ali um tempo que ela teve que, né, tipo, de trabalho mesmo para ser essa pessoa que ela é hoje, para ser a profissional que ela é hoje. Então, eu acho que você que quer ter um podcast, é importante que você pense no tempo que você tem disponível, no recurso financeiro que você tem disponível e no resultado que você espera disso para poder equilibrar aí suas expectativas. Porque eu acho que sim, é como a Jana falou, a gente já tinha isso, né, de pensar, putz, vamos deixar fluir, tá tudo certo. A gente não tinha essa urgência de, pelo amor de Deus, precisamos de 1.000 ouvintes hoje, sabe? Então, a gente tem essa fluidez porque não é o projeto principal da nossa vida. Então, acho que é importante a gente pensar sobre, vocês pensarem sobre isso, se vocês quiserem criar um projeto desse também. E até se vocês não quiserem, não tiverem vontade, pelo menos agora vocês entendem mais sobre o trabalho que dá. Sim,
Sim. E então, assim, poxa, a gente apoia o nosso trabalho. Uhum. Compartilha episódios, segue a gente no Spotify, no YouTube, no Instagram, @podcast subversivas, compartilha nosso conteúdo, ajuda a gente a chegar em mais mulheres. A gente não quer chegar de mil ouvintes, 1.000 seguidores para ontem, mas, pô, 100 episódios, né? Enfim, só isso. Vamos mentir, né? Que se tivesse um milzinho lá, a gente ia ficar muito feliz. A gente só está falando da realidade, como ela é. Inclusive, já que é para falar sobre histórias, a gente tem as nossas metas, né? Metas de ouvintes, de novos seguidores e tal. E quando a gente gravou o episódio com a Nana, mais um marco desse episódio maravilhoso, cara, sei lá, a gente tinha uma meta de ouvintes para 2023. De ouvintes não, de seguidores no Spotify para 2023. Cara, no dia seguinte que a gente publicou o episódio na terça. Quarta-feira de manhã, a gente olha o painel do Spotify. A gente teve que rever a meta do ano. Do Sim, ano. Porque já tinha batido. De tanta gente que veio com a Nana. sim. E ainda é o nosso episódio mais ouvido até hoje, né? De longe. Mas de longe. Então, quando não é só a gente que acha que é o melhor episódio, né? E, cara, isso criou uma expectativa na gente que, assim, até hoje a gente olha e fala, ai, foi tão bom. Não que outros episódios não tenham superado expectativas também, mas nenhum desse jeito, assim, daquele jeitinho que a gente gosta, com senso de urgência, de um dia para o outro, Uhum. sabe? Nossa, foi delicioso. Sim. E aí, trazendo também os bastidores desse episódio, eu acho que bombou porque é episódio maravilhoso, sim. Tema que tá bombando também. A Nana compartilhou, então a gente tem convidadas, né, que compartilham e tal. Isso traz mais resultado pra gente, porque as pessoas sabem, começam a ouvir mais. E a Nana também tinha, ou tem, não sei se está participando ainda, de um projeto de não monogamia. Então ela compartilhou nesse Instagram, então se acaba atingindo mais pessoas. Então tem todos esses bastidores também da divulgação, né? Mas Sim. sim, eu lembro, na verdade, que eu pensei se estava certo o número. Isso aqui tá certo, Jana? Pelo amor de Deus, o que tá Cara, eu acontecendo? lembro que eu tava tomando café da manhã e você mandando mensagem, tipo, mano, olha isso. É que, assim, tem uma questão. Tiveram outras convidadas que também trouxeram muita gente pro programa, Sim. só que foi uma coisa que foi acontecendo ao longo dos dias. Uhum. Então, tipo, ai, sei lá, levou 1, 2 semanas para esse episódio entrar no top 10, por exemplo. Porque teve bastante divulgação por parte da convidada. E maravilhoso. Isso é ótimo, isso é o normal, é o comum, né, de acontecer. Mas, cara, é que o da Nana foi da noite pro dia, gente, sem brincadeira, foi da noite pro dia. Sim. Então, o show e foi assim, acontecendo ao longo de meses. Todo dia tava lá, 10 pessoas escutaram esse episódio, 20 pessoas escutaram esse episódio, sabe? Todo dia. Mas foi assim, um episódio em termos de ouvintes e seguidores foi completamente fora da curva até hoje. Até hoje. O pessoal gosta, né? Fala de relacionamento, ninguém é de Só ninguém. gosta. A gente falou um pouco para vocês sobre, de maneira geral, como funcionam os bastidores, né? Que dá trabalho, né? Que tem vários processos. Mas a gente gostaria de contar como funciona de maneira mais prática, digamos assim, esses bastidores, né? O que que a gente faz por aqui que faz com que chegue esse episódio prontinho aí para vocês. E achamos legal trazer até para você que quer ter um podcast, né? Para você saber como funciona por aqui. Então, só citando alguns equipamentos necessários ou algumas coisas que a gente usa, que enfim, como falamos, a gente grava pelo Zoom. Para fazer edição de vídeo, a gente usa um programa que chama Movavi, mas aí você pode usar qualquer editor de vídeo. Se você for gravar, você pode gravar só o áudio também, então você pode usar o seu celular, que é o que a gente fazia no começo. E a plataforma, então, beleza, o episódio está pronto, está editado, como que vocês colocam no Spotify? Tem uma plataforma que era a antiga Anchor e hoje chama Spotify for Podcasters,
E aí você coloca lá e aí já vai para as plataformas, então é bem mais fácil. E o YouTube também, é só jogar o vídeo lá. E aí agora, né, a gente tem queria falar também sobre a descrição do processo, né? Como que é esse processo de criar o podcast, o episódio, né? Ai, cara, é o que a gente já falou, é trabalhoso, mas assim, a gente começa com o desenvolvimento da pauta. O tema é a primeira coisa, e hoje a gente já está muito mais organizada. A gente tem o Sim. nosso arquivinho no Notion com ideias, todas as ideias que a gente vai tendo, tudo anotado. Temos um arquivinho com possíveis convidadas, inclusive. Então a gente começa, a gente tira pautas assim do que vai rolando na vida, ou putz, estamos gravando um episódio sobre luto. Ai, anota aqui, putz, seria legal falar sobre esse aspecto específico do luto, sei lá, por exemplo. Então, beleza. Definimos o assunto principal, qual que é o objetivo do episódio. Isso foi uma coisa muito importante porque quando a gente falava, vamos gravar um episódio falando sobre ciúme, ai, tá bom. Aí eu pensava em falar sobre ciúme desse jeito e a Camila pensava desse jeito aqui. Na hora de criar a pauta, eu falava, vixe, pera. Aí ela dava mau trabalho. Sim. Fora pra pegar a convidada, né? Porque aí eu falava, olha, essa convidada aqui é perfeita porque eu pensei. E a Camila, ai, mas essa aqui é perfeita porque eu pensei. Então hoje a gente já estruturou melhor pensando no objetivo do episódio. Definimos todo o roteiro, a gente faz pesquisa. A gente usa o chat GPT também, gente, porque hoje em dia é corrido, então quando a gente não faz a menor ideia de como estruturar o roteiro, a gente joga lá, ele manda um monte de ideia ruim, mas manda um monte de ideia boa. A Sim. gente estrutura, coloca as nossas pesquisas, as nossas visões. Vamos para entrar em contato com as convidadas e organizar a agenda, porque aí já são outros Sim. 500. Tem que bater com a agenda da convidada, da Camila e da minha. Então, por isso que a gente acaba gravando muito no sábado. Eu tô triste que as férias da faculdade da Camila estão acabando, porque a gente volta a gravar de sábado. É triste, mas tá bom. Gravamos o episódio lindo, maravilhoso. A Camila vai para a edição. Passa pra mim, eu escuto. Antes a gente ainda tinha, tipo, ai, amiga, tira essa parte aqui. Essa parte aqui ficou longa, essa parte aqui ficou chata. Essa aqui eu falei merda. Hoje em dia já nem isso mais tem, ainda bem. Sim. E passa pra edição, fazemos recorte do Reels, fazemos legenda, faço a capa, faço a arte pro Instagram. Camila programa no Anchor, né? Nem é mais Anchor, né, amiga? No Spotify lá, for podcasters, que eu vou chamar de Anchor, que é isso. Eu programo tudo nas redes sociais, desenvolvo Reels. Gente, assim, umas boas Sim. horas aí de trabalho, viu? Sim. É É um trabalho mesmo. processo, É é um grande trabalho. processo. E assim, o sonho da vida é ter pessoas que façam algumas partes desse processo. Toda a Mas, parte que não seja pauta, roteiro e gravação, né? Porque daí pra sim, frente, se tivesse alguém que pudesse fazer todo o resto, exatamente. Mas aí a gente precisa de vocês, né? A gente precisa de apoiadores que ajudem a gente a, né, ter ajuda nesse processo também, para a gente até poder ter fazer outras coisas que a gente não consegue fazer hoje, porque a gente está gastando, entre aspas, tempo com essa parte que é bem mão de obra, trabalhosa. assim, né? Tipo, É. bem trabalhosa mesmo. E aí eu acho que, assim, além disso tudo, que é uma coisa mais prática, né, que a gente quis trazer aqui, tem a questão de como é para a gente trabalhar, para nós duas trabalharmos juntas. Eu acho que só tem dado certo porque a gente é muito sintonizada, gente. Gente, vocês não têm noção. Vocês não têm... A gente não acredita na Não, não dá, não sintonia. dá. De tipo, do nada, do mais absoluto nada, tipo, sei lá, quarta-feira, 3 horas da tarde, Camila com o negócio dela, eu com o meu, me vem tipo, mano, preciso fazer esse negócio do podcast. Aí eu vou lá no nosso grupinho do WhatsApp, porque tem um grupo só nós duas, porque somos organizadas. Eu escrevo tal coisa, ela imediatamente responde, ela fala, cara, eu ia te chamar pra gente falar sobre isso agora. E, gente, Sim, isso acontece com muita frequência. muita, muita. Muita. Ou então, eu vou lá comentar, eu só vejo lá, Camila está digitando. É o tempo todo, vocês não têm noção. E a gente é muito rápida. É muito bom, é muito bom. E outra coisa que é bom também, que é, eu acho que se você tiver uma co-host com você no seu podcast e tal,
é conversar. É isso que eu entendi. Nem foi a questão do objetivo, né? Porque a gente estava tendo algumas divergências, né? De tipo, ai, eu quero trazer um episódio, mas aí a ideia do episódio era outra. E aí a gente falou, vamos começar a traçar um objetivo para a gente alinhar essas ideias. Então, eu acho que para dar certo, né? Para você ter um podcast com outra pessoa, eu acho que essa sintonia não é para todas, viu, queridas? Olha, Mas eu acho que essa organização, a comunicação, eu acho que ela e a divisão até das coisas que cada uma faz, eu acho que é essencial para as coisas darem certo e uma não ficar louca, assim, sabe? Para, tipo, para conseguir colocar as coisas em prática mesmo. sim. E a questão da comunicação também, né? Sim, Porque a gente tem muito essa abertura e essa facilidade de conversar, falar, meu, amiga, isso aqui não tá funcionando pra mim, vamos tentar de outro jeito? Então, ó, tô com essa ideia aqui, o que que você acha? Vamos alinhar, vamos. Já teve muitas vezes que a gente discordou, sim, mas nunca que assim que deu briga, sim. sabe? E tá tudo bem. E a gente entende muito uma o momento da outra. Então, assim, se vocês tivessem noção do que a gente planejou pro podcast esse ano e que tá tudo lá no Notion, completamente parado. Sim. E a gente, eu sei que eu estou devendo coisas pro podcast e tá tudo bem. E tem coisa também que a Ká não fez e tá tudo bem. Porque, cara, é aquilo que a gente falou no começo, é a vida acontecendo, a gente tem coisa pra fazer e a gente vai no ritmo que dá e a gente tem muito essa transparência, sabe? Essa comunicação, essa compreensão uma da vida da outra e tá tudo certo, né? Tem que ter, porque senão a gente já, cara, eu fico imaginando se fosse com outras pessoas com quem eu já trabalhei, enfim, já tive outros projetos, cara, a gente já teria brigado, a gente não ia estar mais nem se falando. Eu acho que até é legal, assim, você conhecer a pessoa, tudo bem, não dá para conhecer bem a pessoa, né, e tal, mas conhecer de outras formas, tipo, outros projetos e tal, né, e entendendo como a pessoa funciona, até para ver se vai dar match, assim, sabe? Porque, realmente, assim, tem pessoas... O podcast, como eu falei no começo, é um projeto a longo prazo. Então, se você pensar numa pessoa, tipo, começar com uma pessoa que você nem conhece, nem sabe se vocês têm alinhamento. E aí vai durar um mês, sendo que é um projeto a longo prazo, que um mês não é nada. Então, eu acho que é algo a se pensar também. É uma coisa, tipo, essencial, na verdade, né? Sim, é isso. Tem que ter. Não vou nem falar a sintonia, porque, cara, ai, gente, desculpa, mas a nossa sintonia é uma coisa rara. Pelo menos na minha vida, tá? Talvez na de vocês não, mas na minha, olha. Mas é essa capacidade gente, todo mundo que já fez faculdade sabe que trabalhar em grupo, mesmo que seja em dupla, não é Sim, fácil. Então tem sim. que ter responsabilidade, né, para divisão de tarefas e fazer tudo certinho. E não ficar uma em cima da outra cobrando, sendo que, né, não adiantaria nada eu cobrar as coisas da casa, sendo que nem eu tô fazendo o meu, né? Sim. E aí uma coisa assim, só um parênteses que eu lembrei, assim, a gente conversando, que dentro do que a gente faz para o episódio ficar pronto, a gente fala com as convidadas e tal, tem uma mensagem meio que pronta para falar com as convidadas, né, uma estrutura, e a gente manda termo de imagem, o que é muito importante, né, para quem quiser ter convidadas, mandar um termo de imagem, ter esse cuidado de mandar um convite no Google Agenda. Eu lembrei disso porque a Jana falou que a gente é muito organizada, né? Isso foi um feedback que eu já recebi de convidadas, tipo, quanto a gente é organizada com essa questão, né? Tipo, nossa, vocês fazem tudo certinho. E aí isso é bom até para a marca, né? Para a marca do podcast, tipo, nossa, tá, né, bem organizado, traz mais confiança para a convidada de que tá tudo certo, né? A gente tá tudo sob controle. Então, eu acho que é importante também. Sim, é isso. E falando sobre convidadas, desafios que nós temos com convidadas. Eu acho que, assim, no geral, cara, foi tudo sempre muito tranquilo. Tem pessoas, né, que não toparam por agenda, tem pessoas que não toparam porque a gente sonha alto, então a gente já convidou algumas pessoas gigantescas, que ai, teria sido tudo, mas a gente não tinha cachê para bancar a participação dessas maravilhosas. Mas vai que, né? Mas assim, eu acho que no geral a gente tem muita sorte, né, cara? É. E é importante falar isso, né? Que as nossas convidadas vêm por amor.
porque infelizmente a gente não consegue pagar um cachê ainda, porque voltando, né, precisamos de apoiadores para isso e tal. E como a gente é independente, a gente ainda não tem, então elas vêm muito porque elas acreditam também no projeto. A gente conta um pouquinho qual que é o nosso objetivo, elas olham alguns episódios, então as convidadas que estão aqui é porque elas acreditam tanto na mensagem que elas querem passar, quanto elas confiaram de alguma forma na gente para falar essa mensagem, né? Para conversar com a Sim. gente sobre isso. Então, realmente, como a Jana falou, de maneira geral, a gente não tem dificuldade. É mais assim, acho que a dificuldade que a gente tem é às vezes que a gente tem um tema na cabeça e, tipo, do nada vamos procurar uma convidada. Porque a gente tem Sim. uma lista, mas essa lista não tem, né, todos os temas do mundo. Então, E às vezes é isso, gente. Meu, eu tive essa ideia agora e eu quero esse tema agora, e a gente que lute. Pronto. exatamente. E aí, como a É, gente convidada as mulheres, tem um recorte social também. De, tipo, tem temas que a gente quer achar mulheres que falam sobre isso. E aí, vamos caçar mulheres que falam sobre isso. Então, às vezes dá um trabalhinho nisso, mas dá tudo certo no final. sim. O que importa é que as nossas convidadas são maravilhosas. A gente nunca teve Sim. problema, assim. Eu vou colocar a minha parte, já que estamos sendo sinceras, assim, só me incomodou algumas pouquíssimas convidadas que, tipo, fizeram zero divulgação do episódio, de que elas participaram e tal. Me incomoda não porque eu tô olhando só pra, poxa, o podcast não vai crescer. Não é isso. É que eu, pessoalmente, tenho muito um valor de, tipo, da troca e da reciprocidade, sabe? A gente chama convidadas que a gente gostou do trabalho também. E que a gente sabe que os ouvintes, né, as ouvintes vão curtir. Então, a gente não olha só, tipo, meu, essa profissional que ela é legal e ela tem uma audiência grande. Isso geralmente nem é o mais importante. A gente vai pelo trabalho, pela mensagem que ela tem. Então, a gente quer que as nossas ouvintes conheçam o trabalho dessa pessoa, tanto que a gente separa um tempo do episódio só para a pessoa falar do trabalho dela, né? É, E, enfim, a gente marca ela, a gente quer que as ouvintes conheçam. E aí, não ter essa reciprocidade. Gente, eu sou uma pessoa um pouco rancorosa, tá? Só um E me pouquinho. incomoda que a Camila não fica incomodada com isso. Aí eu fico puta duas vezes, com a convidada e com a Camila. Mas eu já aceitei, gente. Eu sei que eu vou ficar puta com isso sozinha. E tá tudo bem. É, verdade, amiga. Tipo, não que não me incomode. Me Não, incomoda. não incomoda, não. Não incomoda, Não, não. não. É porque assim, né? Eu vejo que realmente a Jana tá certa, que seria muito de bom tom as Sabe? pessoas compartilharem, né? Divulgarem, mas não é algo que me incomoda, não. Aí a Jana já se incomoda por mim. É. E aí eu sempre que eu vou lá no grupo, eu falo, mano, fulano nem compartilhou, pá. E aí eu me arrependo de mandar essa mensagem pra Camila, porque ela sempre responde com um tipo, pois é. Não assim, mas é tipo isso. Ai, Ai, amiga. saco. Ai, Camila, que ódio de vocês duas agora. É isso, gente. Perfis Ah, diferentes, né? sim, Mas sim. é de bom tom, poxa, o que que custa? Sim, isso eu concordo, com certeza. Enfim. Lições aprendidas. Ixi. Aí, aí pegou pesado, hein? A gente tá falando sobre enquanto pessoas, mulheres que têm um podcast, ou com os episódios, porque aí, gente, Eu acho que é bom a gente falar de mulheres que têm um podcast, porque senão a gente pode ficar aqui a manhã toda gravando. já é quase meio-dia, né? Então, tipo, já foi. Quais lições você aprendeu, amiga? Nossa, já jogou pra mim. Joguei pra você mesmo, é assim. É pra me vingar de Não, você não ficar tá, irritada com as não, convidadas. tá vendo, né, gente? A Jana fui ver a cola, agora eu tenho que responder, tudo sobra pra mim. Mas tudo bem. Lições aprendidas que não seja do episódio. Eu acho que lições aprendidas, eu tenho uma sobre mim mesma, né? Uma não, algumas, mas que eu me lembro agora, sobre mim mesma, que é o quanto eu gosto de informar outras mulheres sobre alguns assuntos, e isso parece ser óbvio, mas eu lembro, quando eu comecei o podcast, eu me lembrei muito da minha faculdade de jornalismo, que eu tinha matérias de rádio e TV, e foi uma das matérias que eu mais gostei, né? Que era comunicar no formato de áudio, né?
Então foi uma das coisas que eu mais gostei e tal. E aí eu lembro que quando a gente começou, eu tive ai, resgatei um pouco disso, sabe? De tipo, cara, eu gosto muito de fazer isso, sabe? Então eu acho que o podcast me trouxe isso, né? De resgatar coisas que eu gosto de fazer. Eu gosto muito de trocar com outras mulheres e tal, então isso é muito importante, assim. Então, acho que, não sei nem se foi uma lição aprendida, mas talvez reaprendida, sabe? Tipo, eu relembrar. Outra lição, eu acho que é o que eu falei, assim, de a gente perceber o desafio que é ter um podcast independente, porque não é fácil. E aí eu não estou falando do trabalho que dá em questão, tipo, editar e tal, tô falando que é o trabalho que dá de chegar em mais pessoas. Porque às vezes a gente grava um episódio que a gente acha foda. Jana, o mundo precisa ouvir esse episódio, Jana. Aí no outro dia tem lá um ouvinte. Aí, ó, acredito. Então, eu acho, Equilibrar expectativas, né? exatamente, eu acho que uma lição que eu aprendo com isso é realmente lidar com a expectativa, mas entender também os desafios que né, ser uma mulher que tem um projeto independente e que está tocando, né, as coisas com outra mulher também, enfim. Acho que isso que me vem agora. Cara, pra mim, eu acho que eu vou na mesma linha que você. Não é uma lição aprendida, mas é algo assim a ser relembrado. E eu acho que eu nem conversei com você a respeito disso, que é um processo que estava muito interno. Eu tenho muito uma mania de inferiorização, de me diminuir, soma ao fato de que eu coloco muito do meu valor com base nas minhas conquistas profissionais, né? Então, como o podcast não tem alcançado as metas que a gente tinha planejado para esse ano, por N motivos, e por tudo que a gente já vem falando aqui, né, inclusive, eu tava nos últimos meses numa vibe de tipo, ai, acho que é porque a gente não é tão boa, né? Porque se a gente não tá alcançando meta, a gente não sabe fazer podcast. A gente não é boa. E aí eu me percebia com vergonha de falar do podcast, com vergonha de mim, por N coisas, né? Junto com outros fatores que não tem a ver com podcast. E tem sido um processo muito até de me apropriar da minha autenticidade. Às vezes, sei lá, tinha um episódio solo meu, e eu falava, ah, eu não vou compartilhar no meu perfil pessoal, porque o que será que as pessoas, e quando eu falo as pessoas, é algumas pessoas em específico, o que será que eles vão pensar, sabe? Não vou compartilhar. E tem sido um processo de eu me reapropriar de falar, cara, não é que talvez a gente não seja realmente tão boa quanto outros podcasters profissionais, por N motivos. Mas tem todos os desafios de ser um podcast independente. E, tipo, cara, foda-se, não é esse o objetivo. A gente tá fazendo porque a gente gosta. E eu gosto de estar aqui, eu gosto de gravar os episódios. E eu tô feliz gravando os episódios. Assim, tem sido um processo de relembrar tudo isso, de tipo, por que que eu tô aqui? O fato da gente não ter alcançado as metas, foda-se. Não é esse o ponto principal do podcast. A gente não tá gravando podcast para bater meta. A gente tem os motivos por trás e aquilo que a gente já falou em alguns episódios. A gente não tem controle sobre o que os outros vão pensar. Cara, eu gravei esse episódio, isso acontece muito com o solo, os meus. Eu gravei esse episódio, eu tô sendo autêntica nesse episódio, então eu vou divulgar no meu perfil pessoal, porque, ai, me julgar, não gostou, a porta tá ali, gente, não quero essa pessoa na minha vida. Então, tem sido um processo de eu me reapropriar de mim e de relembrar, cara, eu tô fazendo podcast por quê? Então, sabe, se é só pra tava uma coisa muito pesada, de tipo, ai, mano, tem que gravar podcast, não vai bater meta. E relembrar, tipo, cara, mas tem que gravar podcast, hoje vai ser legal. Tá, talvez não bata meta, mas não é por isso. É pra ser leve, inferno. Eu acho que todo projeto que a gente tem é importante a gente lembrar o porquê, né? Sei que parece bem clichê, mas no fim é isso, assim, a É gente isso, gente. lembrar todo dia, porque tem dia que a gente não vai estar motivada, e aí se a gente não está motivada também, aí fala, ai, não quero tanto. Então, relembrar esse porquê, putz, nossa, eu quero muito informar essas mulheres desse, pelo menos para mim, né? E aí cada um tem um porquê dentro de um projeto também.
Então, no meu caso, tipo, a gente falar sobre consciência racial, né? Para outras mulheres, para perpetuar essa mensagem para outras mulheres, tipo, para mim é foda, sabe? E aí, por mais que, putz, não chegou em muitas, mas, cara, a gente pensar que uma pessoa foi atingida com aquela mensagem, que pode ser atingir outras e que pode procurar o episódio de não monogamia, de novo, Eu tava pensando nele. Eu já até sei o que você vai ele, falar. a gente tem uma amiga em comum, né? Que ela já foi, inclusive, já foi convidada aqui e tal. Luan. Ah, E não, é não a vai falar o Luane. nome. É. É É, que a eu ia falar o Luane, nome do episódio sobre o que é amor, gente. Recomendo, muito bom. sim. Ela foi convidada aqui, é amiga pessoal da gente e tal. E ela ouviu esse episódio de não monogamia. E hoje e ela é psicóloga, né? É importante ressaltar. E hoje ela está bastante com esses estudos voltado a isso e tá fazendo um trabalho super foda em relação a isso, não somente dentro da clínica, mas ela quer levar para outras pessoas. Então, olha o tanto que isso reverberou, assim, sabe? Do quanto isso pode mudar a vida de alguém. Eu sei que o dia a dia a gente não lembra sempre disso e tal, mas relembrem. Mesmo que você não tenha um podcast, relembre por que que você está fazendo o que você faz hoje, assim, sabe? Eu acho que é importante mesmo. E pegando esse gancho, né, a gente queria ir para o encerramento para agradecer todos vocês. A gente já falou isso algumas vezes, já falamos até no começo do episódio, mas é um ponto importante, porque assim, além de números que as plataformas mostram, cara, a gente recebe vários feedbacks muito gostosos. Às vezes a gente encontra com pessoas, com amigos, com colegas, enfim, que falam, mano, eu escutei esse o episódio X, o episódio tal, e foi incrível, meu, obrigada por esse episódio. Putz, fazia tempo que eu não via um conteúdo tão bom sobre determinado assunto. Tô compartilhando com outras pessoas, cara, isso deixa a gente muito feliz, de verdade, de verdade. É verdade. E aí a gente trouxe algumas mensagens, né, que a gente recebeu ao longo desse tempo e tal, de ouvintes. Então, a gente vai ler algumas mensagens. Teve uma que ouviu o episódio 35, lidando com a sensação de não merecimento. Maravilhoso também. Ai, gente, todos são maravilhosos. E ela falou assim: adorei esse episódio, inacreditável como muitas vezes não nos damos conta de certos acontecimentos. Me fez pensar muito. Que é muito que a gente falou, né? Do quanto reverbera na gente e eu tenho certeza que em vocês também, né? Sim. Teve um outro feedback que a gente recebeu para o episódio 76, de como começar a se organizar financeiramente de forma simples. Que ela falou, conversa descontraída e cheia de camadas interessantes para reflexão. Isso já mostra que a gente faz as pessoas pensarem bastante, né? A ideia, né? Aquilo que a gente sempre fala. Alguém tem que levar a pauta do episódio para terapia. Além da gente, né? Porque a É gente a meta. é. E por último, a gente gostaria de trazer aqui outro feedback, que é do episódio 63, que a gente fez em Setembro Amarelo, sobre saúde mental, com a maravilhosa Isaura Magno. Ele falou assim: ouvi, assisti vocês ontem pelo YouTube e, meu, puta que pariu, como eu chorei. Obrigada de coração, foi mega elucidativo ouvi-las. E um coraçãozinho no final da mensagem. Maravilhoso, maravilhoso, porque é maravilhoso, porque Maravilhoso, temos realmente. ouvintes homens também, que Sim, estão no sim, nosso coração, né? verdade, verdade. E é isso, gente. Eu queria agradecer, a Jana, né? Agradeceu já. Eu queria agradecer vocês por estarem aqui, ouvindo a gente, apoiando o nosso trabalho. Eu sei que esse episódio a gente trouxe bastante dos bastidores e tal, mas a gente quer que vocês participem mais, né? Que vocês tragam mais para a gente feedback. Pode falar temas que vocês querem ver por aqui. A gente quer focar nessa construção de comunidade mesmo, né? Muito mais do que números, mas a gente quer vocês mais pertinho da gente. Então fica o convite para vocês irem lá no nosso Instagram, comentar nesse episódio, falar o que vocês acharam, o que vocês imaginavam, e como é, enfim. Falar pra gente um pouquinho o que vocês acham também, e a gente ouvir um pouquinho a voz de vocês, porque a gente ama falar, mas a gente ama trocar também com outras pessoas, né?
Sim, pra gente não falar sozinhas, em dupla, Sim, ou trio, sim. o tempo inteiro, né? É isso, gente. Já falamos algumas vezes, o podcast não estaria aqui sem vocês, né? Porque aí a gente poderia continuar com os nossos podcasts no WhatsApp mesmo. Verdade. Muito, muito, muito obrigada para todo mundo que escuta os nossos episódios, que acompanha a gente. Ai, cara, tem sido um projeto muito gratificante, mesmo trabalhoso e mesmo que às vezes seja cansativo. Com a vida, né? Porque a vida é cansativa, não é o podcast só. Mas é maravilhoso. É, Obrigada por deixarem a gente fazer parte do dia a dia de vocês, enquanto limpam a casa, vão para academia, estão indo para o trabalho no metrô, Sim. ou em qualquer outro momento, por escutarem as nossas vozes maravilhosas. É isso, gente. Muito obrigada. Um beijo e até semana que vem. Muito obrigada. Tchau.